Livre Pensamento. Apresentação: Cláudio Palermo e Paulo Henrique de Figueiredo. Muito bom saber que você está aqui na sintonia da TV Mundo Maior e Rádio Boa Nova. Estamos começando o Livre Pensamento, um ótimo dia, e você pode participar com as suas perguntas, as suas colocações no nosso Facebook, facebook.com/TV Mundo Maior. Bom dia, Paulo, seja bem-vindo. Bom dia, Cláudio, e bom dia, amigos que nos acompanham. Vamos aí nos aprofundar usando o livre pensamento, as ideias de Kardec. Isso aí, hoje nós vamos falar sobre Deus. Qual a definição espírita sobre o Criador? Durante muito tempo, o homem acreditou e ainda acredita, né? Deus sendo como uma figura, né? Ou um velhinho de barba com seu saiote e o cajado, ou outras manifestações, mas na simplicidade aí que os espíritos disseram a Kardec, a inteligência primária, causa de todas as coisas, e tem uma série de atributos que até o Kardec definiu bem nas suas obras. É a questão da inteligência suprema, né? Causa primária, inteligência suprema e a definição dos atributos. Bom, a gente vai encontrar isso também logo no início do Livro dos Espíritos, né? Então é uma tradição você começar o estudo espírita por Deus. E há uma gritante, uma clara diferença entre o que o Espiritismo propõe e o Deus das religiões. Que é um Deus que tem uma palavra complicada aí, antropomórfico, né, que significa um Deus com imagem semelhante ao homem. Sim. Então, é um hábito isso, é um costume já muito antigo, tradicional, ancestral, você oferecer a Deus, ou, por exemplo, na tradição grega, aos deuses, características humanas. Então, os deuses do Olimpo, eles viviam circunstâncias de um ter inveja do outro, de um querer mostrar que tem mais forte do que o outro, né? E todas as emoções e sentimentos humanos eram transpostos aos deuses. E também isso ocorria quando uma nação dizia assim: o meu Deus é mais poderoso do que o seu. O meu Deus se vinga do seu povo. O meu Deus lhe castiga, ou Deus nos castiga. Uma relação também moral de Deus, como se ele estivesse nos recompensando e nos castigando. Sempre muito me intrigou a doutrina espírita oferecer uma visão de Deus que difere de tudo que na nossa cultura atual, né, se fala sobre ele. Porque, vamos pontuar, nós temos hoje uma sociedade materialista. Então, nós vamos encontrar muitos pensadores, principalmente na universidade, que quando eles nem fazem referência nenhuma a Deus, a ciência não faz. E quando um pensador ele vai fazer uma referência a Deus e ele tem uma formação materialista, ele ridiculariza, porque ele vai encontrar como sendo o adversário do seu pensamento o Deus dogmático, o Deus da religião. Sim. E aí ele vai dizer assim, com todo esse conhecimento da ciência que temos hoje, reconhecendo que existem leis que regem a natureza, como é que você vai acreditar que tem um Deus que interfere na natureza e altera as coisas de acordo com a sua vontade? Porque quando a gente vê o discurso que é feito nas igrejas, é o que a gente vai encontrar. Sim. Olha, Deus que interfere em tudo. Se você tiver afeito a Deus, submisso a Ele, Ele muda a sua vida para coisas boas. E quando se afasta dele, ele castiga e altera as coisas na sua vida. E a gente hoje, até com a presença das igrejas na televisão, né, a gente escuta isso todo dia, não é? Os depoimentos. Né? Olha, Deus, depois que eu... Me deu um iate. Me deu um iate, me deu uma empresa, me deu carro. E antes de eu aceitar Deus, aí eu estava na falência, no sofrimento, na doença. Então a divulgação que se faz é que é um Deus que ele interage na vida da gente e ele vai te dar um castigo ou vai alterar de acordo com o que você se submete. E aí se exige da pessoa um comportamento que é um pouco estranho, que é assim, se você então for submisso a Deus, ele vai te gratificar. E se você não for submisso a Deus,
ele vai lhe castigar. Então, hoje nós temos duas posições. Ou Deus não existe, e isso é uma coisa completamente equivocada, ou Deus existe e ele interfere na sua vida, que é o Deus da igreja. Não tem uma terceira opção. E quando a gente vai ler as obras de Kardec, nós vamos encontrar uma posição diferente. Já falamos do Livro dos Espíritos. Sim. Mas se nós pegarmos, por exemplo, a obra A Gênese, e já lhe digo, estou usando aqui a edição da CELD. Que é a edição do Kardec, não é adulterada. Não é adulterada. Nós vamos encontrar dizendo Deus o seguinte, ele repete o que está em O Livro dos Espíritos bem resumido, e vai dizer, sendo Deus a causa primária de todas as coisas, o ponto de partida de tudo que existe, a base em que repousa a obra da criação é a questão que convém considerar em primeiro lugar. Então, quando a gente vai analisar, vai estudar, Deus é a base inicial. E aí ele vai dizer assim, é princípio elementar que se julgue uma causa pelos seus efeitos, mesmo quando não é possível vê-la. A ciência vai mais longe. Ela calcula o poder da causa pelo poder do efeito e pode até determinar a sua natureza. E aí ele vai analisando que na ciência a gente consegue, a partir de uma causa, dos efeitos, determinar uma causa. E aí ele vai chegar na posição da existência de Deus em função do olhar sobre as obras da natureza. Agora, quando você fala de inteligência suprema, que é o que ele vai analisar em seguida, você já não está mais falando das obras da natureza. Você está falando do referencial de nós mesmos, né? A natureza divina, atributos da natureza divina. Olha, Deus é a inteligência suprema. A inteligência do homem é limitada, né? E a de Deus abrange o infinito, então tem que ser infinita. Então, veja, ele estava analisando Deus, no primeiro momento, como causa, frente à natureza. Sim. A obra. E depois, quando ele está analisando como inteligência, ele já está fazendo uma referência ao ser humano. Olha, na psicologia humana há inteligência. E se essa inteligência que nós somos criados por ele, nele, esse predicado tem que ser infinito. Então ele está usando um raciocínio em torno disso. E como que os homens, na época de Kardec, eu me perguntei, Cláudio, nós estamos estudando isso agora, que é a obra de Kardec. Agora, ele lançou isso. Isso ocorreu em 1858, 57, lançando o Livro dos Espíritos. Sim. 58, a Revista Espírita. 68, esse livro que eu estava lendo, que é a Gênese. Nesse período, como que ele foi recebido? Se hoje chegasse o Livro dos Espíritos, ninguém conhecesse o Espiritismo, e ele trazendo essas ideias, nós não teríamos lugar na sociedade para isso. Porque ou a pessoa é cientista e materialista e não acredita em Deus, ou ele acredita num Deus da religião, que é um Deus como se fosse uma pessoa interferindo. E tipo Kardec está fiscal, né? E ele está mostrando uma terceira opção. Então, na pesquisa do livro Revolução Espírita, a minha intenção foi mergulhar na época de Kardec e saber assim, qual foi a recepção que a sociedade teve. E nessa pesquisa encontrei, então, que desde o começo do século foi surgindo uma psicologia espiritualista. E desde 1830, na Universidade Francesa, em Sorbonne, toda a área de humanas já estava fundamentada no que se chamou na época espiritualismo racional. Então, quando você estudava o ser humano, você estudava ele como sendo uma alma encarnada. E a disciplina que estudava isso chamava-se psicologia. Mas de tal forma isso se estruturou na universidade, então é uma novidade, Cláudio, porque hoje não tem. Não tem. Você não estuda a alma na universidade. E na época de Kardec, desde 1830, se estudava. Então, se Kardec publicou em 57, já quase 30 anos de tradição do estudo na universidade. E na época de Kardec, não só já tinha se estudado isso na universidade, como virou disciplina e depois passou a ser ensinado aos jovens no colégio. Então você tinha os manuais do espiritualismo racional, e que eram manuais de filosofia, mas chamava-se ciência filosófica, não só filosofia. E aí, Cláudio, eu trouxe aqui um exemplar de um desses livros.
Então, esse aqui é o tratado, é o segundo volume. Olha só o tamanho do volume, eram 2 grossos assim. Então, é o tratado de filosofia, elementar de filosofia. Por que eu estou segurando um tratado aqui que está em português? Porque ele foi traduzido para o português e adotado no Segundo Império nos colégios brasileiros. Fazia parte da carga curricular. Aí também alguém pode ter perguntado assim, mas então por que isso não manteve-se até hoje? Por que a gente não tem notícia disso? Porque pouca gente tinha acesso ao colégio. Uma parcela muito pequena. Elite. A elite, uma parte da elite, é que tinha acesso ao colégio. Então essa formação ela chegou para poucas pessoas. E quando chegou no fim do século e tiraram isso do colégio, o assunto ficou esquecido. E também ocorreu coisa parecida na França, né? Porque também só parte da população tinha acesso à formação. Quando aboliram o espiritualismo da escola, também ninguém ficou sabendo depois. E esse tratado, então, ele tem psicologia experimental, e esse volume, ele começa com moral. E aí ele vai ter a moral teórica e moral prática. E um pouco mais à frente, ele vai ter uma parte grande aqui, que eles vão chamar de metafísica e teodiceia. A metafísica, eles vão estudar de uma forma racional as ligações entre a alma e o corpo. E na teodiceia, eles vão estudar Deus. Agora, esse conteúdo aqui é um conteúdo de teodiceia que era uma disciplina do colégio. Olha só. Então, estudava-se, os jovens no colégio estudavam essa disciplina. E esse conteúdo, essa disciplina, ela é anterior a Kardec. Então, qual é o texto, inclusive, que nós vamos encontrar aqui, que se ensinava nos colégios, não era nem aquele Deus antropomórfico e também, obviamente, não é a negação de Deus, mas uma visão racional de Deus. Então, num trecho aqui, Cláudio, ele vai dizer o seguinte: a ordem física é um sistema de forças. A ordem moral, um sistema de vontades. Assim, as vontades, assim como as forças, têm suas leis. Existe, então, uma lei moral, o dever, como existem leis físicas. Então, qual que é a linha de raciocínio aqui nesse trecho? Eles vão estudar com mais profundidade, mas nesse trecho ele está dizendo o seguinte: quando você vai estudar a natureza, e Newton fez isso, você encontra leis que regem o movimento. Isso no universo inteiro. E eles estavam estudando no espiritualismo o seguinte: o ser humano também tem a sua vontade regida por leis. Então, quando você é livre e faz uso dessa vontade para ser útil, que é a proposta do dever, independente de castigo ou de recompensa, você tem uma satisfação íntima muito grande. Sim. E quando você age contra o dever, você sente um sofrimento, uma tristeza. Então isso não é nem castigo nem recompensa. É uma lei natural que, da mesma forma que há uma lei que rege a matéria, há uma lei que rege as vontades. Então eles diziam o seguinte: a moral se fundamenta numa lei natural e não numa religião ou num ritual ou algo que você tem que seguir, senão Deus te castiga ou te recompensa. Provavelmente os religiosos ficavam muito bravos com esse tipo de pensamento. Eles sofreram a oposição ao mesmo tempo das igrejas e dos materialistas. Então, os materialistas que dominavam a universidade no campo da física, da química, das ciências naturais, né, eles eram contra essas ciências que eram chamadas ciências morais ou ciências filosóficas, que propunham o estudo da alma de um ponto de vista racional, né? E então viam que na natureza existiam leis. E aí, para onde caminha isso? Olha só que incrível. Se você considerar que há uma lei natural, você vai conceber, num primeiro momento, está aqui, Deus primeiramente como causa necessária, depois como razão da ordem física, isto é, como inteligência, depois como razão primeira e última da ordem moral. Ou seja,
ele, como ser infinitamente perfeito, ele era a razão suprema de todos os graus de realidade existentes no mundo, né? Ou seja, a razão de todas as coisas. Então aqui está a explicação por trás da proposta e do resumo que Kardec vai colocar em uma frase. Causa primária, causa primeira e inteligência suprema. Então aqui no colégio estava se estudando em detalhes o fato de que se há um criador, esse criador ele é causa de todas as coisas. E por ser causa de todas as coisas e essas coisas estarem fundadas em leis, ele é inteligente, mas numa inteligência perfeita. Então, em verdade, quando a gente vai encontrar em Kardec os espíritos fazendo essa afirmação, qual é o significado de se escrever causa primária e inteligência suprema? E depois desenvolver os atributos, porque aqui, nesse mesmo capítulo, nós vamos ter aqui, 715, atributos de Deus. Chama-se atributos em um ente os modos de ser essenciais e permanentes pelos quais é constituído tal qual é. Distingue-se em Deus, né, os seguintes atributos. E aí ele vai fazer a lista dos atributos. Então, veja, quando Kardec coloca Deus como causa primária e inteligência suprema, ele está dizendo, olha, quando os espíritos vão se referir a Deus, eles não vão se referir com a negação do materialista, que Deus não existe, e nem com a afirmação do Deus das igrejas. Sim. Ele vai adotar, os espíritos confirmam a visão do espiritualismo racional, das ciências filosóficas. Tanto que depois, em sua obra, na Revista Espírita, Kardec vai dizer assim, espiritismo é uma ciência filosófica com consequências morais, como todas as ciências filosóficas. Mas que frase é essa? Ciência filosófica hoje não faz sentido. Ciência filosófica era o nome dessas disciplinas. Então, quando eu estou pegando esse livro aqui, que é o livro de ciências filosóficas, adotado nos colégios brasileiros, mas a autoria é Paul Janet e era adotado nos colégios franceses. Então, este livro, uma das disciplinas é Teodiceia. E qual é o nome do conjunto das disciplinas? Ciências filosóficas. Então, essa expressão ciência filosófica, Kardec não criou. Nem os espíritos criaram. Já existia e fazia referência na universidade a esse grupo de disciplinas, entre eles Teodiceia. Então, o Deus espírita é o Deus das ciências filosóficas. Quando Kardec faz essa referência, ele está incluindo o espiritismo nesse campo da ciência do seu tempo, que era estudar Deus, a alma e a matéria do ponto de vista racional espiritualista. Então, por isso que ele saía do contexto das religiões. Então, se as religiões, os padres, o clero, já combatiam as ciências filosóficas, quando o espiritismo se inclui entre elas, ele combate junto. Se o materialista combatia as ciências filosóficas, o espiritismo ele combate igualmente, porque o espiritismo é o desenvolvimento das ciências filosóficas. Por aí a gente já entende que provavelmente Kardec tinha como visão colocar o espiritismo dentre estas ciências. Né? Isso. Então ele chegou a afirmar isso em muitos detalhes e ele chegou a dizer num artigo, Cláudio, o seguinte, o espiritismo surgiu primeiro nos Estados Unidos, nos países de língua inglesa, mas só como curiosidade. Né? O objetivo ali estava mais focado no fenômeno. Quando chegou na França, estudar o que os espíritos falavam, tomando como base as ciências filosóficas, é que colocou o caminho num novo caminho. Então, a frase é textual de Kardec, Cláudio. Ele diz assim, quando o espiritismo se encontrou entre as ciências filosóficas, é que surgiu o seu propósito e fez com que ele se tornasse o que é hoje na França. Então, senão teria passado também. Só que quando as pessoas leem isso nas obras de Kardec, leem na Revista Espírita, a expressão ciência filosófica, a maioria das pessoas pensam que foi Kardec que criou a expressão para definir o espiritismo. Né? Ele nunca falou que o espiritismo era ciência, filosofia e religião. Ele sempre falou que é uma ciência filosófica, com consequências morais. Então, veja... Daí tiraram esse tripé, né? Mas trocaram por religião, não sabendo a diferença entre as duas coisas. Porque
Veja, Tratado Elementar de Filosofia. Esse Vamos aqui continuar essa conversa depois do Vamos. intervalo, falando aí do Tratado Elementar de Filosofia em relação com o Espiritismo e Deus. Até já. Você, leitor voraz, que já pegou gosto pelo hábito da leitura e não consegue se desvencilhar dele, agora tem uma nova forma de adquirir novos conteúdos. Basta acessar o site www.mercalivros.com.br, acessar a aba Como Comprar e escolher a obra que mais te agrada. São livros novos, seminovos e usados dos mais diversos gêneros e gostos. Oferecemos também condições especiais de compra e pagamento aos livreiros. Entre em contato conosco através do telefone 0 operadora 11 2452 4450. Se preferir opções de compras ainda mais baratas, conheça a nossa feira de livros, todas as quartas, quintas e sextas-feiras, das 9 às 17h30 na Rua São Gabriel, 364 na Vila Galvão, em Guarulhos. Mercalivros, um mundo de ideias e conhecimentos. Não pode de forma nenhuma a rádio, essa TV, Mundo Maior, terminar. De jeito nenhum. Não tinha nada. Não sentia nada. De repente, uma dor na barriga, que era um câncer. Desesperada, liguei a rádio lá, não sei como, nem porquê, a rádio estava lá na Boa Nova e estava falando. O meu problema estava ali. A Rádio Boa Nova, a TV Mundo Maior, fez a minha vida mudar da água para o vinho. Quando eu não estou na rádio, eu estou na TV. Eu estou com a faculdade aqui dentro da minha casa. Temos Deus como pai e a doutrina como mãe. Você que utiliza sistema Android ou iOS, agora pode ter acesso ao conteúdo da TV Mundo Maior no seu smartphone. Confira todo o conteúdo ao vivo ou gravado da nossa programação e tem acesso também à fanpage e ao nosso canal no YouTube. Para ter acesso exclusivo ao conteúdo, basta acessar a Play Store ou a Google Play no seu celular e baixar gratuitamente. TV Mundo Maior, levando a vida até você, agora pelo celular. Estamos de volta aqui com o Livre Pensamento pela TV Mundo Maior e Rádio Boa Nova. Fique sócio do Clube Amigos da Boa Nova. Venha fazer parte desta família que tem como maior ideal a expansão da mensagem espírita pelos canais de comunicação da Fundação Espírita André Luiz. Fique sócio 0800 12 18 38, 0800 12 18 38 ou pelo site, está aí na telinha, amigosdaboanova.com.br. Nós estamos chegando aí em abril, né? Então daqui a pouquinho, 21 de abril, teremos mais uma edição do Encontro dos Amigos da Boa Nova, a 16ª edição, e você já pode comprar aí o seu convite pelo 0 operadora 11 2458 3214. E filiando-se ao Clube Amigos da Boa Nova, você compra com desconto. 21 de abril, 16º Encontro Amigos da Boa Nova. Continuando o nosso tema de hoje,
Deus e os seus atributos e a visão espírita. No primeiro bloco, Paulo estava desenvolvendo aí a questão das ciências filosóficas que já tratavam de Deus como sendo uma causa primária, e o Kardec pega esse conceito e pergunta para os espíritos se ele é um conceito aproximado da ideia que os espíritos têm sobre Deus, e eles ratificaram que sim. Isso. Né? Então, nós vemos o seguinte: quando Kardec, no Livro dos Espíritos, ele pergunta aos espíritos, olha, que é Deus? E eles dão uma resposta sucinta. Por que ela foi tão sucinta? Porque não era algo novo. Em verdade, eles estavam qualificando o campo da doutrina espírita. Olha, nós estamos confirmando e ampliando aquilo que está sendo definido nas ciências filosóficas. Então é muito interessante, Cláudio, saber o seguinte: por que o Espiritismo teve uma rápida expansão e pouco depois que Kardec já começou a divulgar o Livro dos Espíritos, centenas e centenas de grupos já estavam estudando a doutrina? Porque entre essas pessoas, a maioria dos espíritas, e quando Kardec definiu a estatística dos espíritos, nós podemos deduzir dessa estatística que 70% dos espíritas eram espiritualistas racionais. Tinham sido educados do ponto de vista espiritualista na escola e na faculdade. Então, espiritualismo, no campo das ciências, do que hoje a gente chama ciências humanas, era um tema científico. Mas, em sendo um tema científico, não era o Deus das religiões. Sim. Havia uma incompatibilidade e até uma rivalidade, porque a maioria dos sacerdotes eram contra esse estudo do espiritualismo, que eles diziam que estava indo contra a religião. E os materialistas eram contra, porque eles também achavam que a ciência tinha que ser materialista e acabaram vencendo na ciência. Então, quando Kardec afirma que o espiritismo é uma ciência, é porque ele tinha o respaldo, né, da ciência do seu tempo, que estudava o espiritualismo com profundidade. Quando se trata de Deus, então, do estudo a respeito de Deus, você chamar Deus causa primária, inteligência suprema, você está resumindo o que se estudava na disciplina Teodiceia, que era uma das ciências filosóficas. Então, olha que interessante, né? Qual era o desenvolvimento dessas ideias? Eu li aqui um trechinho, mas o estudo da Teodiceia é um estudo longo, que vai mostrar em detalhes as leis que regem o universo, as leis que regem a moral, e que a moral se fundamenta, então, no dever. Qual é a mudança fundamental disso? É a seguinte: quando você afirma que a moral ela se estabelece a partir da vontade, porque existem leis naturais que regem a vontade, olha só, leis naturais que regem a vontade. A vontade é uma coisa íntima, mas o que eles estão dizendo é assim: existe uma lei que rege a nossa alma. E essa lei rege a vontade. De qual forma? Quando você age de acordo com essas leis que estão presentes na sua consciência, você sente uma satisfação. E quando você age contra a sua consciência, você sente um sofrimento. Então, veja, Deus está castigando? Não. Não, porque a gravidade também pode trazer sofrimento se você sofrer uma queda. Então, se você pular de um lugar muito alto, você vai se machucar. Sim. Aí é Deus castigando? É uma consequência natural das leis. Mas ninguém hoje, em sã consciência, olha esse ato e acha que é Deus castigando, concorda? A gente já logo deduz. Não, isso é um fenômeno natural. Agora, se eu pulo com segurança de um lugar mais baixo, eu não vou me machucar, eu posso controlar isso de tal forma que eu nunca me saia mal nessa circunstância. Não me lembro bem a pergunta e o trecho do Livro dos Espíritos, mas o Kardec faz uma referência por que o homem sofre, e os espíritos codificadores, porque ele se afastaria das leis divinas. Isso, ou seja, isso já inclusive já estava sendo estudado antes de Kardec. Que entra no aspecto da moral. Hein? Isso, a moral era fundamentada então na vontade, na escolha que você faz. Quando eles falam isso, essa moral não é compatível com a moral da igreja. E aí o livro também denuncia. Eles vão dizer assim, olha, existem os teólogos que dizem
que a moral ela está fundamentada numa relação com Deus de castigo e recompensa. É falso, porque é semelhante ao que diz o materialista, que você tem que fazer o bem, porque você vai ter coisas boas para você, você vai ser recompensado, e você não faz o mal para não ser castigado. Então, a próprio materialismo, ele pensa igual à igreja. E aí, os espiritualistas ensinam no colégio, olha, não é nenhum nem outro caminho adequado, porque a moral é fundada na liberdade, nas escolhas que você faz. E a natureza rege as vontades como rege o mundo material. Então, esse é o ponto de partida. Só que chega num determinado momento que como é que eles vão provar isso? Porque aí o indivíduo da igreja ele fala, eu tenho aqui para provar o que eu penso a Bíblia. Está na Bíblia. E o materialista fala, cadê a alma? Cadê Deus para dizer que você está certo e que existe uma lei que rege a vontade? Você não tem como provar. Então, os dois combatem essa ideia, o materialista e a igreja. Uhum. E os espiritualistas racionais não tinham resposta. A resposta veio surgir com o espiritismo. Por quê? Os espíritos vieram demonstrar que no mundo espiritual não há um ambiente de castigo e um ambiente de recompensa. Essa interpretação até que alguns espíritas fazem é falsa. Sim. Eles vão dizer o seguinte, você vai para o mundo espiritual com total liberdade. E você vai vivenciar uma situação boa ou ruim de acordo com as escolhas que você fez, ou seja, o uso da vontade. Então, a descrição que os espíritos vão dar do mundo espiritual, elas confirmam o que estava se estudando nas ciências filosóficas. Esse é o grande significado do espiritismo. Então, como nós estamos falando de Deus, o passo seguinte seria estudar os seus atributos. E isso a gente também vai encontrar no Livro dos Espíritos e na Gênese. Quando Kardec vai falar nos atributos em A Gênese, né? Voltando aqui, ele vai explicar os detalhes. Olha, sem o conhecimento dos atributos de Deus, seria impossível compreender a obra de criação. É o ponto de partida de todas as crenças religiosas, né? E aí ele vai dizer ainda, como o farol capaz de orientá-las, que a maioria das religiões errou em seus dogmas. Então vê que Kardec vai fazer exatamente isso que nós estamos comentando. As que não atribuíram a Deus a onipotência, imaginaram vários deuses, as que não lhe atribuíram a soberana bondade, fizeram dele um Deus ciumento, colérico, parcial e vingativo. Então eles vão desconhecer as características que são os atributos de Deus, leva você a criar os dogmas. Sim. As visões parciais e incompletas. Bom, aqui na Gênese, ele vai explicar cada uma dos atributos. Então ele vai dizer, ó, Deus é então a suprema e soberana inteligência, único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinito em todas as suas perfeições e não pode ser diferente disso. E ele vai pegar aqui, Deus é único, e vai explicar. Deus é infinitamente perfeito. Só que isso ele fez em 68. Quando eu pego, antes do Espiritismo, os livros de Teodiceia, já tinha o estudo dos atributos. Então, por exemplo, aqui em Paul Janet, nós vamos ver aqui os atributos, né? A unidade, há um só Deus. Simplicidade, Deus não é composto de partes. Lembra que Kardec falou, né? Não pode ter vários deuses. Imutabilidade, Deus não pode mudar. Então ele não é um indivíduo que pode se tornar colérico, pode de acordo com as circunstâncias. Eternidade, imensidade, né? Inteligência suprema, bondade suprema. Então todos os atributos já estavam sendo estudados aqui. Agora eu queria pedir para você um detalhe, Cláudio. Você tem aí o Livro dos Espíritos, não tem? Sim, estou aqui na então, pergunta veja, 13. Na Gênese ele está desenvolvendo os atributos todos. Mas o primeiro momento em que se falou de atributos foi no Livro dos Espíritos. E aí o que ele fala? Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa de seus atributos? Então veja, Kardec, ele não está... Os atributos não estão na resposta. Na pergunta. Deus não perguntou assim o que era Deus e os Espíritos falaram assim, nós vamos explicar para vocês, ele tem os seguintes atributos. Então, a pergunta sobre atributos no Livro dos Espíritos é a seguinte, nós em nossa sociedade entendemos Deus por meio dos seus atributos que estudamos no colégio, na universidade, em Teodiceia.
E nesses atributos, nós então despertamos para a ideia de que ele é o único, infinito e tal. Isso é o suficiente para a gente entender de Deus? E aí respondem o quê? Aí os espíritos respondem, do vosso ponto de vista, sim, porque acreditais abranger tudo, mas ficais sabendo que há coisas acima da inteligência do homem mais inteligente e para as quais a vossa linguagem, limitada às vossas ideias e às vossas sensações, não dispõe de expressões. A razão vos diz que Deus deve ter essas perfeições em grau supremo, pois se tivesse uma de menos, ou que não fosse em grau infinito, não seria superior a tudo e, por conseguinte, não seria Deus. Então veja, a resposta dos espíritos, eles estão qualificando a condição de nós humanos na busca de compreender Deus. Então ele está dizendo assim, o esforço que vocês estão fazendo nas ciências filosóficas, porque o leitor da época de Kardec, que abre o Livro dos Espíritos, ele sabe que, que ele estudava atributos no colégio. Sim. Aí Kardec está perguntando, o que os espíritos vão dizer sobre isso que a gente estuda? Então a resposta dos espíritos é, olha, quando vocês fazem o uso da inteligência de vocês para entender Deus, porque essa busca era racional, né? Era chamada, essa ciência, teodiceia, era racional. Você não tem evidências, você deduz. Da lógica. Então, e os espíritos estão confirmando isso. Usando a lógica e a inteligência de vocês, é até onde dá para chegar. Estabelecer essas metas e entendê-las como infinitos. E isso, já vai dizer depois Kardec, já faz com que você compreenda Deus sem os equívocos dos dogmas. Então, mais à frente, os espíritos vão dizer assim, olha, aqui no mundo espiritual, os espíritos em seu processo evolutivo, eles acabam conquistando compreensões da doutrina espírita que são compreensões mais amplas do que a nossa aqui, limitada no mundo. Então, esses atributos não fecham, não definem a ideia de Deus. Eles dão até onde a nossa inteligência pode alcançar. Permite. Então, e eles estão confirmando assim, esse é o caminho. Usar a razão para compreender Deus. E não se submeter a dogmas. Que vai contra a teologia. Exatamente. Então, o que os espíritos estão dizendo? O caminho do estudo racional de Deus é o que mais se aproxima do entendimento adequado. Nas entrelinhas é o que eles estão dizendo. E Kardec depois vai confirmar aqui. Ó, o caminho teológico, que forma dogmas, eles só existem porque está se contrariando o entendimento dos atributos de Deus, que é um entendimento racional. Então é errado, né, como a gente aprende, em que os expositores e os palestrantes dizem os atributos dados pelos espíritos, né? Não. Ou por Kardec. Na verdade, já era um conceito dentro da ciência. E eles confirmaram que esse caminho de entender Deus de uma forma racional é o adequado. Então, a gente vai ver que o Espiritismo é uma soma do que os homens buscaram compreender e os espíritos vêm trazer informações novas que a completam. Então, quando eles vão dizer assim, olha, no mundo espiritual, Deus não está castigando ninguém, isso é uma ilusão, eles estão confirmando a busca que os homens fizeram de entender a moral como sendo uma moral fundamentada na vontade e não no castigo. E isso fica mais claro por que a França foi escolhida, né? Exatamente. Porque nasceu lá. Não teria outro país a não ser recepcionar a doutrina espírita dentro desse conceito de ciência filosófica. E, Cláudio, tem um artigo de Kardec, logo que ele começa a Revista Espírita em 58, que ele vai dizer assim, olha, o espiritismo surgiu no momento correto, porque antes da Revolução Francesa havia o predomínio da igreja. E se o espiritismo surgisse naquela época, seria abafado pelo dogmatismo, pelo fanatismo. Durante a Revolução surgiu o materialismo. E frente ao materialismo, ele também não ia ter espaço para se desenvolver. Mas, e aí ele usa uma expressão, o espiritismo surgiu após a reação espiritualista, que ocorreu há muitos anos atrás. Essa reação espiritualista preparou os temas, preparou o público para os interesses do que o espiritismo viria a discutir. E aí essa reação espiritualista é o espiritualismo racional. Essa iniciativa na universidade de fundar as ciências filosóficas e estudar por meio da razão diversos temas, inclusive Deus, numa disciplina que foi chamada de teodiceia, que é o estudo racional de Deus, dos seus atributos e da sua providência. Theo vem de Theos, né? É Deus em grego. Vem de Deus. Né? Theo é Deus. Então, olha que interessante.
Cláudio, isso não diminui em nada nem Kardec nem o Espiritismo. Pelo contrário, O engrandece. contrário, mostra que ele se casou com a cultura do seu tempo. Então você fala, mas o Espiritismo então está repetindo o que se fala. Nada disso. Ele fala justamente o que os livros não falam. Então, eles falam assim, o livro. Aqui, eu estou com o livro do espiritualismo racional, está aqui, Ciências Filosóficas. Paul Janet, por exemplo. Paul Janet. Né? E aí ele vai dizer assim, olha, tem uma lei que rege as vontades. Mas ele não sabe dizer que lei é essa. Quando você vai ler a Gênese, aí Kardec vai dizer assim, a vontade, o espírito nasce simples e ignorante. E ele vai usar a sua inteligência para desenvolver o livre-arbítrio, que é o controle que você tem sobre a vontade. Então, existem leis que regem esse desenvolvimento, né, do espírito pelo seu próprio esforço. Então, o espiritismo aprofunda o que os homens tinham chegado apenas numa concepção simples. Olha, a moral não é fundamentada no castigo e na recompensa de Deus, é no dever. Mas o que é o dever? É agir de acordo com a consciência. Então, mas como é que eu faço isso? Eu tenho que ter um controle sobre a minha vontade. Até aí se falava. Mas como que eu vou adquirir controle sobre a minha vontade? Aí os espíritos vão explicar. Você nasce sem esse controle. E você adquire isso pelo seu próprio esforço. Então, se o fundamento da moral é o controle sobre a sua própria vontade, e já dizia isso o espiritualismo racional, os espíritos vão dizer assim, isso é por isso que você vive muitas vidas. Porque antes você é controlado pelos instintos, depois você desenvolve a inteligência, e você domina a sua vontade usando a razão, e adquire o livre-arbítrio. Então é muito bonito a gente ver. Fantástico isso. O que os espíritos estão fazendo? Pegando o que na ciência estava se avançando e dando uma conclusão pelo estudo que eles fazem da reencarnação e da vida após a morte. E a gente tem que saber, isso não tem nada a ver com a reencarnação quando ela é estudada na religião. Porque na religião se estudava a reencarnação como castigo. Castigo, a queda, né, do espírito. Então caiu, o espírito era maravilhoso, perfeito já, e caiu e aí passou a ter que reencarnar. Isso é o que diz o hinduísmo. E também tem reflexos no budismo. A alma foi criada perfeita por Deus. O espiritismo não. Ele vai dizer que a alma se faz a si mesma. Ela nasce simples e ignorante e se desenvolve a partir do seu esforço. Então Deus não dá de bandeja as virtudes. Elas são conquistas. Sim. Enquanto que as religiões diziam que Deus tinha já criado a alma com virtudes e de castigo pôs no mundo. Todo esse estudo, fazendo uma brincadeira com a época, né? O espiritismo sim matou o Deus teológico. É, verdade, mas que ele já tinha sido colocado em dúvida Com a ciência por meio das ciências filosóficas. Ele só veio Isso. bater Então, o martelo. eu acho o seguinte, nós não temos mais volta. Se nós não reconstituirmos o surgimento do espiritismo no seu contexto, nós não vamos entendê-lo. Porque ele faz parte do contexto de onde surgiu. E aí a gente tem alguns trechos, por exemplo, que Kardec colocou na Gênese, desenvolvendo o estudo a respeito de Deus. Mas quantos livros a gente pode pegar das ciências filosóficas e estudar com mais detalhes os atributos um a um, essas ideias da lei universal. E aí quando a gente vai ler os espíritos, fica mais claro. Então existe material de estudo que a gente deve recuperar, que são... Eu tenho divulgado este livro, que ele é um mais tardio e ele está mais didático, que é o livro... E também foi traduzido para o português. Tratado Elementar de Filosofia de Paul Janet. Você também encontra isso na rede. Você pode pesquisar aí na rede, coloca o nome do livro, mas coloca a filosofia com PH. Porque como quando ele foi publicado foi Ainda assim. tinha PH. P-H-I-L-O-S-O-P-H-I-A. Filosofia. E é o Tratado Elementar de Filosofia de Paul Janet. Né? Então esse livro, ele já surgiu numa época mais tardia, existiam muitos outros manuais desde 1830, mas esse daqui ele foi mais tardio, então ele está mais didático, está mais fácil de ler. E nele nós vamos encontrar as ciências filosóficas, que são a base do debate que Kardec propôs no diálogo com os espíritos. Essa base era o que formava as perguntas. E também, estando as pessoas por dentro desses assuntos, isso permitiu que, quando o livro dos espíritos chegassem, os vários grupos conversassem sobre uma mesma base. E por isso que o Kardec colocou como a doutrina como sendo ciência.
Ciência filosófica, Mas não aquela incluindo entre ciência, essas disciplinas. Não aquela ciência do laboratório. Não, porque Mas essa sim. seria das ciências naturais, física, química, que na época também já eram materialistas. Ele Mas falou... quando ele se refere ciência, a espiritualista. E por isso que ela tinha o nome de ciências filosóficas. E quando ele fala, ele usa esse nome. Olha, o espiritismo não é igual à ciência aí dos laboratórios. Ele chega a falar isso. É a ciência filosófica. E aí, o livro de ciência filosófica, a psicologia das ciências filosóficas, não tinha como meta A gente a vai terapia. ter que deixar isso aí Acabar, para o né? próximo programa, Tamo no que já estouramos o nosso tempo. Até semana que vem. Até semana que vem. Grande abraço, vamos que vamos. Livre Pensamento. Apresentação: Cláudio Palermo e Paulo Henrique de Figueiredo.